no coração do vilarejo, em uma casa humilde, com telhado de zinco enferrujado, vivia Dom Anselmo Vargas, um homem de 80 anos que parecia carregar o peso de um século em seus ombros frágeis. Sua pele morena, marcada por rugas profundas, contava histórias de dias sob o sol escaldante, trabalhando em campos que outrora foram verdes. Seu cabelo branco, ralo e desgrenhado, caía sobre a testa, e suas mãos trêmulas seguravam um terço de contas gastas, como se cada uma guardasse um pedaço de sua fé. Dom Anselmo estava no quintal dos fundos, curvado, tentando coletar gravetos para acender um fogareiro. Cada movimento era lento, doloroso, mas ele seguia em frente com a paciência de quem sabe que a vida não perdoa, mas Deus, sim. Murmurava orações quase inaudíveis, um hábito que mantinha desde criança, quando sua mãe o ensinou a falar com o céu. Senhor, dá-me forças para mais um dia, sussurrava, enquanto seus olhos, ainda brilhantes apesar do cansaço, fitavam o horizonte. Não pedia muito. Um pouco de sombra, um pedaço de pão, a chance de ver o sol nascer novamente. Mas naquela casa, até os desejos mais simples pareciam luxos. Dentro da casa, o som de pratos empilhados com raiva ecoava na cozinha. Jairo Vargas, filho de Dom Anselmo, era um homem de 45 anos, cuja presença parecia preencher todo o espaço. Alto, de ombros largos e braços musculosos, Jairo tinha a força de quem trabalhou a vida inteira com as mãos, mas também a dureza de quem deixou o coração se endurecer. Vestia uma camisa preta, sempre abotoada até o colarinho, como se quisesse esconder algo de si mesmo. Seu cabelo preto, penteado para trás, começava a grisalhar nas têmporas, e seus olhos, escuros e penetrantes, não revelavam mais que uma raiva contida. Já não era o menino que corria atrás do pai nos campos, pedindo histórias sobre os vaqueiros do passado. Algo em Jairo se quebrara anos antes, quando sua esposa, Clara, o abandonou por outro homem, levando a filha pequena que ele tanto amava. Desde então, o mundo se tornou um lugar hostil, e Jairo transformou sua dor em um escudo de amargura. "Velho inútil!" gritou Jairo da porta, com uma voz cortante como faca. "O que está fazendo aí fora de novo? Eu te disse para não mexer em nada." Dom Anselmo parou, ainda segurando um punhado de gravetos. Sua respiração era pesada, e ele apertou o terço contra o peito, como se buscasse proteção. "Só queria ajudar, filho. O fogareiro está apagado e pensei..." Por medo, mas porque sabia que palavras não amoleceriam o coração do filho. Apenas murmurou: "Perdão, filho, não quis te incomodar." Mas Jairo já havia se virado, voltando para a casa com um grunhido, deixando o pai sozinho no quintal, sob o sol implacável. De repente, um latido forte e grave cortou o ar. Era Valente, um pastor alemão que vivia em um terreno baldio no fim do vilarejo. O cachorro, com seu pelo marrom e preto brilhando sob o sol, era uma figura imponente, mas solitária. Desde que seu dono, Dom Gregório, morreu 2 anos antes, Valente ficou abandonado, sobrevivendo com o que encontrava entre os arbustos secos e o pouco que os vizinhos, movidos por pena, lhe ofereciam. Tinha olhos grandes, profundos, que pareciam ver além do que qualquer humano podia. Dom Anselmo sempre dizia que aquele cachorro tinha alma de anjo. "Deus o abençoe, Valente", murmurou o velho, olhando para o terreno baldio, onde a silhueta do cachorro se destacava contra o horizonte empoeirado. "Você me entende, não é, amigo?" Jairo, ao ouvir o pai falando sozinho, revirou os olhos com desprezo. "Outra vez com esse vira-lata sarnento? Você está pior do que eu pensava, velho." Dom Anselmo não respondeu, apenas olhou mais uma vez para o horizonte, como se o latido de Valente fosse uma promessa de que não estava tão sozinho quanto parecia.
Voltou para dentro da casa, arrastando os pés com o peso do mundo nos ombros. O interior da casa era frio, apesar do calor lá fora. As paredes, manchadas pela umidade, pareciam guardar os ecos de dias melhores. Não havia fotos nem lembranças felizes. Apenas o cheiro de comida requentada e o vazio de um lar que há muito deixara de ser um refúgio. Na cozinha, Jairo comia sozinho, sentado a uma mesa de madeira rachada. Sobre o prato, um monte de feijões e algumas tortilhas que mastigava com raiva, como se cada mordida fosse uma batalha contra o mundo. Nunca oferecia comida ao pai. Você já comeu, dizia, mesmo quando o estômago de Dom Anselmo roncava alto o suficiente para ser ouvido. O velho se sentava em um canto com um copo d'água, orando em silêncio. Pai nosso que estais nos céus, dá-me força para carregar esta cruz. Mostrai-me que ainda há bondade neste mundo. Fechava os olhos e o terço em suas mãos parecia pulsar a cada palavra. Fora da casa, o vilarejo seguia sua rotina lenta. Os cachorros dormiam à sombra dos muros, as crianças... Casa dos Vargas, o ar estava mais sufocante que o calor do deserto. Na cozinha, uma panela de feijões fervia, o aroma enchendo o espaço com uma promessa que não era para todos. Jairo, de pé junto ao fogão, mexia a colher com movimentos mecânicos, como se até cozinhar fosse uma tarefa que desprezava. Vestia sua camisa preta de sempre, o suor escorrendo pela testa, mas sua expressão permanecia fria, quase desumana. Dom Anselmo estava na porta, segurando-se no batente com mãos trêmulas. Não comia nada desde a manhã anterior, e o vazio no estômago era uma dor que competia com a do coração. Filho, só um pedacinho de comida. Por favor, pediu, com a voz tão fraca que mal saía. Jairo nem olhou para ele. Sempre com seus dramas, velho. Não vê que tudo está caro? Acha que suas rezas vão pagar as contas? Dom Anselmo baixou a cabeça, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Perdão, filho, não quis te incomodar. Mas aquelas palavras foram como uma faísca em um monte de pólvora. Jairo bateu a colher na panela, fazendo-a soar, e levantou-se com um movimento brusco. A cadeira raspou o chão de cimento e ele caminhou até o pai com olhos em chamas. Se está com tanta fome, por que não vai pedir esmola na praça? Vamos ver quem te aguenta como eu. Dom Anselmo recuou, mas não havia para onde ir. Apenas apertou o terço, como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Naquela tarde, Jairo cruzou um limite que nem ele imaginava ser capaz de ultrapassar. Pegou uma corda velha do varal, grossa e áspera, e, com uma força que parecia mais de fera que de homem, empurrou o pai contra o tronco de uma árvore de abacate no quintal. Quer comida? Pois fica aqui até aprender a calar a boca, gritou enquanto amarrava as mãos frágeis de Dom Anselmo ao tronco com força bruta. O velho tentou falar. Filho, por favor, não faça isso, mas Jairo não ouvia. Também amarrou os tornozelos, deixando o pai imobilizado, com o sol queimando sua pele e o peso da humilhação esmagando sua alma. Aí você fica, velho inútil, disse Jairo cuspindo no chão antes de voltar para casa. Dom Anselmo, com a respiração entrecortada, olhou para o céu. Senhor, se esta é minha cruz, ajude-me a carregá-la. Mas se é hora de me levar, que seja logo. O calor era insuportável, e a poeira seca do quintal grudava em sua pele, misturando-se ao suor e às lágrimas que ele não conseguia mais conter. No terreno baldio, Valente ergueu a cabeça de repente. Suas orelhas se levantaram e seus olhos, grandes e brilhantes, fixaram-se na direção da casa dos Vargas. Látia, um som grave e profundo que parecia ecoar além do vilarejo, como se estivesse chamando o próprio céu. Valente não era um cachorro comum. Desde a morte de Dom Gregório, vivia sozinho, mas nunca perdeu sua majestade. Seu pelo brilhava
como se carregasse uma luz própria, e seus movimentos eram precisos, quase solenes. Os moradores de San Isidro diziam que ele era selvagem, que ninguém podia se aproximar sem ouvir seus dentes. Mas Dom Anselmo sempre sentiu uma conexão com o animal, como se compartilhassem a solidão de serem deixados para trás. Naquele momento, algo mudou. Valente começou a correr, suas patas levantando poeira enquanto atravessava o terreno baldio. Não hesitou ao chegar à cerca de madeira podre que separava o terreno do mundo exterior. Com um salto poderoso, quebrou uma tábua e continuou, guiado por algo maior que o instinto. Os vizinhos que o viram passar se benzeram, sem entender por que aquele cachorro corria com tanta determinação. No quintal, Dom Anselmo começava a perder a consciência. Sua visão estava embaçada, e seus lábios, ressecados, mal se moviam. Rezava em silêncio, cada palavra uma súplica que parecia se perder no calor. Pai nosso, que estais nos céus, não me abandoneis. De repente, um latido forte o fez abrir os olhos. Lá estava Valente, no limite do quintal, com o corpo tenso e os olhos fixos nele. O cachorro latiu novamente, um som que parecia carregar a força de um trovão. Dom Anselmo sorriu, mesmo com a dor. Você veio, amigo, sussurrou, com a voz quase apagada. Jairo, que descansava dentro da casa, foi despertado pelo barulho. Que diabos esse animal está fazendo aqui? Gritou, saindo com um pedaço de pau na mão. Avançou em direção a Valente, com a intenção de espantá-lo, mas o cachorro não se moveu. Seus olhos encontraram os de Jairo, e havia neles uma intensidade que fez o homem parar. Por um instante, Jairo sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Não era medo do cachorro, mas de algo maior. Algo que o olhava através daqueles olhos e parecia conhecer cada canto escuro de sua alma. Fora, vira-lata! Gritou Jairo, levantando o pau. Mas antes que pudesse dar um passo, Valente latiu novamente. Um som tão poderoso que fez... Valente se aproximou da árvore, onde Dom Anselmo estava preso. Com uma delicadeza quase impossível para um animal tão grande, tocou as cogas com o focinho. Não mordeu, não puxou, apenas roçou, como se soubesse exatamente o que fazia. A corda, já frouxa pelo suor e pelo tempo, cedeu. Dom Anselmo, com um último esforço, libertou as mãos e caiu de joelhos, chorando. Obrigado, senhor. Obrigado, Valente. O cachorro se posicionou ao seu lado, como um guardião, e apoiou a cabeça em seu ombro, como se quisesse compartilhar o peso de sua dor. Naquele momento, um menino chamado Juanito, de 8 anos, entrou no quintal correndo atrás de sua bola. Ao ver Dom Anselmo no chão, com Valente ao seu lado, gritou: Vovô, o que aconteceu? O velho com esforço respondeu: Vai chamar sua mãe, pequeno. Diga que estou bem. Juanito correu com os olhos arregalados para contar o que viu. Os latidos de Valente continuaram ecoando, atraindo os vizinhos. Lupita, uma menina de 7 anos, foi a primeira a chegar ao padre Estevão, gritando: Padre, Dom Anselmo está amarrado e um cachorro o salvou. O sacerdote, um homem magro de cabelos brancos e olhar bondoso, deixou cair a mangueira com a qual regava os roseirais da igreja e correu para a casa dos Vargas, seguido por uma multidão de curiosos. Quando chegaram, a cena os deixou sem palavras. Dom Anselmo, de joelhos, com as mãos livres, segurava o terço e olhava para Valente com gratidão. O cachorro, imponente, permanecia ao seu lado, como se soubesse que sua missão ainda não havia terminado. Jairo, sentado no chão, tremia, com o rosto escondido nas mãos. O padre Estevão se aproximou, com a voz trêmula. Santo Deus, o que aconteceu aqui? Dom Anselmo, com lágrimas escorrendo, respondeu: O céu enviou seu anjo, padre. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Em poucos minutos,
O quintal dos Vargas estava cheio de vizinhos, alguns com raiva, outros com lágrimas nos olhos. Uma viatura chegou e o jovem oficial, ao ver as marcas nas mãos e nos tornozelos de Dom Anselmo, não precisou de muitas explicações. Senhor Jairo Vargas está detido por violência familiar e maus tratos a idoso, disse, com voz firme. Jairo não resistiu, apenas baixou a cabeça, como se a vergonha finalmente o tivesse alcançado. Dom Anselmo, ainda de joelhos, olhou para o filho. Que Deus tenha piedade de você, meu filho, disse, com uma tristeza que pesava mais que qualquer castigo. Não sentia ódio, apenas uma dor profunda ao... Na manhã seguinte, a caminhonete do Ministério Público cruzou a rua principal de San Isidro, levantando uma nuvem de poeira que parecia carregar os murmúrios do vilarejo. Dentro do pequeno tribunal municipal, uma sala simples com bancos de madeira e um ventilador que mal funcionava, Jairo enfrentaria a justiça. Entrou sem algemas, mas com o peso de sua consciência o acorrentando por dentro. Seu rosto, antes duro como pedra, agora mostrava rachaduras, olhos vermelhos, cabelo despenteado, mãos inquietas. Não era mais o homem que gritava ordens, parecia uma criança perdida, enfrentando as consequências de anos de raiva acumulada. O juiz, um homem de voz calma e olhos claros, leu o processo com solenidade. Maus tratos físicos e psicológicos a idoso, privação ilegal da liberdade, negligência intencional. Testemunhos, evidências físicas, uma vítima com marcas visíveis e uma alma ferida. Dom Anselmo estava lá, sentado em uma cadeira, com a postura reta apesar da fraqueza. Vestia uma camisa limpa emprestada por um vizinho e seu terço pendia do pescoço, como sempre. Quando o juiz perguntou se queria dizer algo, o velho se levantou com dificuldade, apoiando-se em uma bengala que alguém lhe ofereceu. Meritíssimo, começou, com a voz pausada, mas firme. Não vim aqui pedir castigo. Vim para que a verdade seja dita. Um pai não cria um filho para vê-lo se tornar seu carrasco, mas também não para odiá-lo. Meu Jairo era um menino que corria atrás de borboletas, que me abraçava quando perdia o primeiro dente. Mas a vida, as perdas, o abandono, isso entorta as pessoas. Só peço que ele encontre ajuda, que alguém o escute, porque eu já não sei como fazer isso. Jairo, que até então mantinha a cabeça baixa, deixou escapar um soluço. Eu não sei como me tornei isso, disse, com a voz quebrada. Tinha tanta raiva, tanta dor. Perdi minha esposa, minha filha, minha paz. E quando trouxe meu pai para casa, pensei que ele me faria sentir menos vazio. Mas ele só me lembrava o que eu já não era. As palavras saíram como um rio que finalmente rompe a represa, e Jairo chorou como não fazia desde criança. O juiz fez uma pausa, olhando para pai e filho. Nesta sala, não julgamos apenas um crime. Julgamos o que acontece quando o silêncio e o rancor tomam conta de um lar. Mas a justiça também pode ser humana. Ele se voltou para Dom Anselmo. O que deseja como vítima? O velho respirou fundo. Quero que meu filho receba ajuda, que aprenda a chorar, a falar, a curar o que está quebrado dentro dele. Uma cela não vai consertar seu coração. Que o levem a um lugar onde ele possa se reconstruir. O juiz assentiu. Jairo Vargas, você será internado por 6 meses em um centro de atendimento psicológico com trabalhos comunitários junto a idosos. A justiça não é só castigo, é também uma chance de redenção. Jairo baixou a cabeça, aliviado, mas ainda carregando o peso de sua culpa. Dom Anselmo se aproximou do filho e, com mãos trêmulas, tocou seu rosto. Ainda há tempo, meu filho. Reconstrua-se, mas não sobre os outros, e sim por dentro. Jairo o abraçou, e naquele abraço, algo começou a se curar. Dom Anselmo não voltou para a casa onde sofreu. Dona Rosa, uma viúva de 65 anos, abriu as portas de sua casa, uma casinha branca com buganvílias coloridas na cerca. Aqui sempre haverá lugar para você, Anselmo, e para seu cachorro também, disse com um sorriso caloroso.
Os vizinhos se uniram para construir um espaço no quintal. Um canto com sombra onde Valente pudesse descansar. O cachorro, agora limpo e bem alimentado, parecia entender que aquele era seu novo lar. Seguia Dom Anselmo por onde quer que ele fosse, como um guardião fiel, e os dois compartilhavam um laço que não precisava de palavras. As manhãs de Dom Anselmo agora começavam com café quente e pão caseiro, servido por Dona Rosa, que o tratava como irmão. As tardes eram preenchidas pelo som das crianças do bairro, que vinham ouvir as histórias do velho. Conta de novo como o Valente te salvou, vovô, pediam, sentadas ao seu redor. E ele, com um sorriso que iluminava o quintal, contava: quando pensei que tudo estava perdido, Deus me mandou um amigo de 4 patas. Ele não fala, mas entende. E às vezes é quem menos esperamos que nos mostra que não estamos sozinhos. Valente tornou-se uma figura amada em San Isidro. As crianças o enfeitavam com fitas, os adultos lhe traziam comida e ele, com sua postura nobre, parecia aceitar o carinho com a mesma dignidade com que enfrentou Jairo. Uma placa de madeira foi colocada ao lado de seu espaço, com as palavras: "Aqui vive Valente, o anjo de 4 patas que nos ensinou a nunca desistir." Um ano depois, em uma tarde morna de domingo, San Isidro celebrou o aniversário do milagre. O vilarejo se reuniu na praça ao lado da igreja, com velas, flores e uma foto de Dom Anselmo com Valente. O velho, sentado em sua cadeira sob uma jaqueira, não foi à celebração. Naquela noite, as estrelas brilharam mais forte sobre San Isidro. O vilarejo havia mudado. Havia mais respeito pelos idosos, mais cuidado com os pequenos gestos, mais vontade de ajudar sem pedir nada em troca. Dom Anselmo, com seu terço e sua fé, tornou-se um símbolo de resiliência. Valente, com seus latidos e sua coragem, tornou-se um lembrete de que os milagres podem chegar com patas e olhos profundos. E na casinha branca da rua Rio dos Cedros, onde as buganvílias floresciam e o aroma de pão quente enchia o ar, nasceu um lar. Um lugar onde a bondade criou raízes, onde um velho voltou a sorrir e um cachorro decidiu nunca mais se afastar. Porque em San Isidro, todos aprenderam que, quando a fé e o amor se encontram, nem o pior dos sofrimentos pode apagá-los. Junte-se à nossa comunidade e deixe esta história tocar seu coração. Queridos amigos, obrigado por permanecerem até o final desta história tão profunda, cheia de fé, redenção e um milagre que nos lembra que o céu sempre encontra formas de falar, até mesmo por meio de um cachorro valente como Valente. Se esta narrativa tocou seu coração, fez você refletir sobre amor, perdão ou a força da fé, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade de almas que acreditam no impossível. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias que, como esta, chegam para inspirar, curar e nos lembrar que a bondade sempre encontra seu caminho. Dê um like se sentiu que a coragem de Valente e a fé de Dom Anselmo falaram diretamente com sua alma. E, acima de tudo, deixe um comentário contando o que mais te emocionou nesta história. Alguma vez você sentiu o peso da solidão como Dom Anselmo? Já teve um valente em sua vida, alguém ou algo que apareceu quando você mais precisava? Ou talvez você se viu refletido em Jairo, lutando com uma dor que não sabe como soltar? Conte-nos, porque cada história que você compartilha é uma semente de esperança que pode florescer no coração de outra pessoa. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas histórias e juntos vamos continuar construindo um espaço onde amor, fé e milagres
Nunca deixem de brilhar. Sua voz importa e queremos ouvi-la. Compartilhe esta história com alguém que precise de um lembrete de que o céu está sempre ouvindo. Até a próxima.